viagem dos dirigentes do Flamengo pela Europa, como tem sido essa agenda? Só um instantinho. Você já falou com você, tá? Cuidado, hein? Toda vez que eles ficam esse negócio de viagem na Europa, não sei o quê, aí volta um monte de gente cara. Pelo menos um ele volta com um cara. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. A partir de agora, vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, o Flamengo que já está se preparando para enfrentar o Grêmio na próxima rodada do Brasileirão. Algumas mudanças, desfalques. Já é certo que Alan continuará desfalcando o Flamengo. Ayrton Lucas provavelmente também não vai jogar. Tem que ver ali como é que o Flamengo vai conseguir fazer o improviso ali. O Vene Casagrande trouxe informações sobre isso. O Mengão, que atualmente é líder do Campeonato Brasileiro, começou bem o Brasileirão, né? Apesar de uns tropecinhos ali, umas partidas questionáveis, mas já conseguiu assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. Vai sofrer bastante nessa Copa América, até porque vai perder muitos jogadores, muitos deles titulares. Por exemplo, já começa pelos uruguaios: Varela, De La Cruz, Arrascaeta e quem é outro? E Vinha. Quatro do Flamengo já vão ali. O Pulgar também deve ser convocado. Ainda tem ali Pedro, que tá na lista ali da seleção brasileira, que pode ser convocado. Fabrício Bruno, se eu não me engano, também tá nessa lista aí. Nessa lista, na verdade, se alguém se contundir lá, eles podem ser chamados. Ou seja, o Flamengo pode ter muitos desfalques. Vai ter que dar um remendo ali, improvisar jogadores. O Lohan deve ganhar mais minutos nesse time do Flamengo. Então o Flamengo deve ter algumas dificuldades, mas a gente sabe que contratar um elenco forte para isso mesmo. Quando tiver desfalques, os que estão reservas ali, os que são reservas na verdade, estão só esperando uma oportunidade para mostrar serviço. O Gabigol deve também permanecer na equipe por enquanto. Vamos acompanhar as novidades, que o Vene trouxe informações muito boas ali, bastidores do Flamengo, para esse próximo compromisso na temporada. É isso que veremos a partir de agora, mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. E lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do canal do SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Vamos acompanhar tudo que eles falaram a partir de agora. Eu sou muito mais Vasco agora. Perfeito. Olha só, o Flamengo ganhou reforços na preparação para encarar o Grêmio. Cadê? Foco, mudanças e muito trabalho. O Flamengo segue firme na preparação para a partida contra o Grêmio e já contou com o elenco completo, com exceção dos jogadores que estão pela Copa América. Gabigol, Lohan e Ryan Lucas se juntaram ao restante do grupo. Com as ausências no rubro-negro, a tendência é que o técnico Tite tenha caras novas no time e mexa bastante. Uma semana de preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados. Enquanto isso, Ayrton Lucas segue se recuperando de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e Alan também com a mesma lesão, mas na coxa direita. Já Léo Pereira está recuperado e pode voltar ao time. Tite terá de 9 a 11 rodadas para fazer mudanças no elenco e tentar manter o rendimento do grupo. Pelo Brasileirão, ele acumula 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E durante esse período, o torcedor espera que a equipe mantenha o mesmo ritmo para conseguir bons resultados. Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa, boa tarde. @SBT Rio é o nosso Twitter, segue a gente lá. @SBT Rio Oficial é o nosso Instagram. Assim você conversa com a gente nessas duas plataformas. Vene Casagrande, como será então que fica esse Flamengo recheado de desfalques? A gente ficou meio que debatendo isso na semana passada, só que agora talvez você já tenha mais pistas, né? Vamos lá, Fernandinha, é um Flamengo mutilado, a verdade é essa, né? Muitos desfalques, e desfalques não só por conta de convocação, tem também desfalque por lesão, é o caso do Alan, que é desfalque certo para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio. O Ayrton Lucas está fazendo, o departamento médico faz uma espécie de força-tarefa para deixá-lo à disposição técnico Tite, e caso ele não fique à disposição, o lateral esquerdo será o Léo Pereira, porque é quem vem treinando aí. Isso já está confirmado. Isso é uma informação que eu tenho, que o Léo Pereira vem treinando na lateral esquerda. O Fabrício Bruno, por exemplo, foi à ausência nos últimos treinos por conta do tornozelo dele no jogo contra o Vasco. Ele acabou torcendo o tornozelo durante a partida, vocês vão se recordar. Ele ficou na base de sacrifício,
mas a tendência, pelo que eu apurei com pessoas do departamento médico, é que ele inicie o treinamento com os demais jogadores a partir dessa segunda-feira e fique à disposição para o jogo de Pra quinta quem já contra o jogou com o Grêmio. nariz quebrado, Pois né? é. E aí, com o Fabrício Bruno à disposição, Fabrício Bruno, Davi Luiz, provavelmente a dupla de zaga, e o Léo Pereira fazendo a lateral esquerda, caso o Ayrton Lucas não fique Tudo à isso é disposição. uma informação. Tudo isso é A gente informação. estava na semana passada aqui trabalhando isso como uma opinião do Vene. O Vene estava achando que isso ia acontecer pela experiência que ele tem do olhar do... Oi, Gia. Gia, tô com umas coisas lá, depois a gente se fala, hein? Gisele maravilhosa, Maravilhosa. né, gente? Olha aqui, ô Lucas Pedrosa. Só que agora a gente já está trabalhando com informação. Coleguinhas, todo mundo, isso já é uma informação de Vene Casagrande. Caso essa força-tarefa clinicamente não dê certo, vamos dizer assim, pro Ayrton Lucas, o Léo Pereira vai ser esse improvisado. E aí a gente vai estar trabalhando com um show de improvisos nesse Flamengo, né, Pedrosa? Olha, Fernanda, para ser muito honesto, eu acho que a questão do Flamengo na realização dos desfalques aí por conta da Copa América, da Tafif e tudo mais, ela vai ser mais sentida, na minha visão, do meio para frente. Porque você perde De La Cruz e você perde Arrascaeta, que são dois jogadores que são os cérebros aí do Flamengo, principalmente tanto na transição quanto na criação. Na parte defensiva, você ter uma zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz é uma ótima dupla de zaga. Léo Pereira já está acostumado a jogar na lateral esquerda como fez essa função. Você perde profundidade porque ele não vai até a linha de fundo para poder fazer cruzamentos. Mas, tecnicamente, o Léo Pereira ele tem qualidade para poder sair construindo essa jogada, para poder ajustar ali, até numa saída de 3, que é algo muito comum dentro do futebol. Você centraliza o Davi Luiz, coloca o Fabrício Bruno e usa o Léo Pereira como um terceiro zagueiro para fazer essa saída, para liberar o Everton Cebolinha. Na minha visão, a parte defensiva do Flamengo não vai sofrer tanto. Para mim, a parte Mas você acha que ofensiva vai se sofrer desenha mais. assim? Porque às vezes ele pode Sem também fazer uma dúvida. escolha de deixá-lo mesmo como um Não, lateral eu esquerdo, acho muito mais né? fácil ele fazer uma saída de 3 quando tiver a bola. Porque Com a bola ou sem a bola? Lembra dessa? essa aqui é a questão. Com a bola ele faz a saída de 3, libera o lateral direito e utiliza o Everton Cebolinha como um ala. E aí você tem um meio campo um pouco mais consistente nessa situação. Sem a bola ele vai usar a linha de 4 normalmente. Já já a gente vai falar do Vasco da Gama, também seleção brasileira. Gente, que sufoco no final, hein? Que loucura, hein, Vene Casagrande? Mas temos o Hendrick, né? Temos o Hendrick, né? Graças a Deus que Agora agora... podemos falar temos. Porque antes ele era do Palmeiras, agora ele é do Real. Entendeu? Graças a Deus, agora eu posso ser amiga dele. Que antes a gente tinha uma tretada, você Óbvio. sabe, né? Mas agora eu já posso gostar do Hendrick, graças a Deus. Foi embora na hora certa. Inclusive, Agora na hora certa, graças a o Deus. Palmeiras está sendo prejudicado por conta da Copa América. Porque se não tivesse a Copa América, o Hendrick jogaria mais um mês, em torno de 8 jogos com a camisa do Palmeiras. Isso aí. O Palmeiras está sendo prejudicado também, justiça seja feita. Ô, Vene, vê aqui, responde aqui o nosso querido telespectador. Cadê? Põe na tela, o Leandro Bering falou, Carlinhos e Matheus Gonçalves, cadê eles? Você até postou essa semana que eu acho que o Carlinhos perdeu a mãe, não foi? Perdeu a mãe, infelizmente. Toda a força aqui ao Carlinhos, que, enfim, que Deus a tenha lá no céu agora. Mas o Carlinhos ele não está sendo muito utilizado. Primeiro, ele só podia jogar no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil ele já atuou pelo Nova Iguaçu e Libertadores ele não estava inscrito, vai ser inscrito agora a partir das oitavas de final. E o Carlinhos também, com o retorno do Gabigol à disposição, ele perde espaço. Verdade seja dita, o Carlinhos foi contratado por uma reposição a Gabigol naquela incógnita se ele ia poder jogar ou não quando o Gabigol ainda estava suspenso. É um jogador que vai ter muito pouco espaço. Tem o Pedro, tem o Gabigol, ele se torna uma espécie de terceira opção. Já Matheus Gonçalves, eu lamento muito o Tite não dar mais oportunidades a esse jovem garoto que já mostrou a capacidade dele. Ele rodou no Red Bull Bragantino e foi bem, Ele mesmo é muito bom jogador. Nos tempos de Vitor Pereira, ele se destacou. Fez até um gol no Botafogo. Não foi ele que fez, foi ele mesmo que fez um gol no Botafogo. Então, assim, é um jogador que já mostrou o potencial dele. Segundos. Perfeito. Já mostrou o potencial dele, não Brasília. sente a camisa do Flamengo, muito pelo contrário. Eu acho que o Tite deveria olhar melhor ou com mais carinho para o Matheus Gonçalves. Ele tem que qualidade. eventualmente desce para o sub-20 a pedido dele para não perder ritmo de jogo. Então, Quantos anos está o Matheus? se eu não me engano, 20, eu estaria 20. É muito jovem, é um jovem promissor que o Flamengo não está lapidando da maneira correta, pelo menos na minha visão. Ele estava em 23, que foi esse carioca que ele fez o gol no Botafogo, fez aquele jogo em 18 Brasília. anos. Aí, 18 Ele tá anos. com 18, ele tava, então, foi no ano passado, há um ano e pouquinho. Ele era menor de idade. O Matheus ele Entendi. sobe com, digamos assim, a cancha, a bagagem que o Lohan tá tendo no profissional. Ele sobe com uma expectativa de ser um grande jogador, um cara que pode fazer as coisas diferentes na equipe do Flamengo. E ele, desde que ele entrou na equipe profissional, é claro,
em outro contexto, com o Vitor Pereira, ele entrava do lado direito e ele conseguia fazer a fumaça dele. E na minha visão, ele ir para o Red Bull Bragantino é um empréstimo totalmente positivo, porque ele foi para um time de Série A, ele foi para um time que disputou título de Campeonato Brasileiro, então a bagagem necessária para ele ter no profissional, e eu sempre falo isso aqui, base é base, gente. Às vezes o cara é uma estrela na base e no profissional ele não consegue fazer nada. E às vezes o cara nem é tão bom na base e depois no profissional ele se encontra. Então, são esportes diferentes na minha visão, por mais que você tenha o mesmo futebol, tudo mais. Quando você entra no profissional, é outra realidade. E para mim o Matheus Gonçalves foi bem preparado nesse empréstimo para o Red Bull Bragantino. Então, lógico que a gente não vê treino, mas qualidade ele sempre mostrou. No momento onde você perde peças, não vejo por que não dar oportunidade para o Matheus. Por exemplo, agora com essas ausências aí desses jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções, o Luiz Araújo se torna o destaque ali da ponta direita, o titular da ponta direita. Eu vejo o Matheus Gonçalves como um reserva imediato do Luiz Araújo. Por que não utilizar o Matheus Gonçalves agora? E o Pedrosa mencionou muito bem. Quando ele desce para o sub-20, eu vejo os jogos. Gente, parece assim, um adulto jogando contra criança. É diferente. É covardia, é covardia. Matheus Gonçalves só não faz chover quando atua pelo sub-20. Faz gol toda hora, lance bonito, passe bonito. Provocação, ele cai Ele nessas gosta, coisas, né? ele gosta. É um muito jogador bom. que tem esse estilo. E eu gosto desse estilo dele. Então acho que o Tite poderia utilizar mais o Matheus. Vene, e essa viagem dos dirigentes do Flamengo pela Europa, como tem sido essa agenda? Só um instantinho. Aí você já falou com você, tá? Cuidado, hein? Toda vez que eles ficam esse negócio de viagem na Europa, não sei o quê, aí volta com um monte de gente cara. Volta, pelo menos um ele volta com algum cara, gente? sendo que já tem muita gente cara lá. Como é que pode isso, Pedro? Aí eles ficam, aí viram o Thiago Silva voltando, aí o tem Botafogo isso pegou o também. Luiz Henrique, aí pode ser que o Vasco traga, aí eles querem, Coutinho. entendeu? Olha esse trem da alegria. É direito. Foi todo mundo. Vene! Quem tá nessa foto Pra aí, quem não Vene? sabe, Rodrigo Toches, VP Esse financeiro do Flamengo. Gustavo Oliveira, VP de Marketing e Comunicação. BAP, presidente do Conselho Administrativo, já foi membro do Conselho de Futebol. Rodolfo Landim e Rodrigo Duns, VP Jurídico e Geral do Flamengo. Muitos dizem, inclusive, que o Rodrigo Duns vai ser o principal candidato do Landim na eleição desse ano. Landim não vem mais como presidente. Ele não pode, né? pode. Já são dois já. É. E aí ele vai apoiar alguém, dizem que será o Rodrigo Duns. Só que o BAP também dizem nos corredores da Gávea que será candidato também. Então podemos ter dois assim candidatos. que começa, Pedro! Dois candidatos da situação. Entendeu? Tá. Mas eles foram para a Europa, essa foto aí foi na Europa. Como eles fazem todo ano, eles foram acompanhar a final da Champions League. Inclusive em 2019 foi quando eles apresentaram o Jorge Jesus, anunciaram o Jorge Jesus na final da Champions League verdade. também. Eles vão sempre. Só que nessas viagens eles aproveitam para fazer algumas reuniões. Por exemplo, se reuniram com o Arsenal para conhecer como é o dia a dia do Arsenal. É um network, Porque às vezes, né? E às tá vezes certo. você não traz um jogador, mas que é muito raro. como o Pedro Nesse já falou, caso ele é zero sempre- jogador, Ele zero. sempre vem com alguém na bagagem, né? É muito mais Mas estilo muito de você vai conhecer trabalho. os centros, ou então você vai trocar, ter uma troca de agenda, de contato, né? Por exemplo, aqui, você olha o celular de Vene Casagrande. Aí você pensa, é o celular que custa caro, né? Não. Não. É a agenda de contatos dele. Cara é o chip, Entendeu? o celular é Cara, barato. é a agenda de contatos dele. Ó, o celular ainda tô pagando. Parcelei 24 vezes. Não sou o Pedrosa, pô. Não fala não, que eu tive que parcelar agora também dessa vez. Você já conseguiu Já deu tudo certo. se recompor Já. financeiramente? Tudo tranquilo, a viagem da Europa acabou Pronto comigo, pra fazer mas... uma nova dívida de Perfeito. viagem, né? Ano que vem já tô vendo outro. Ô, Muito Pedrosa, bem. ó, o mundo não acaba amanhã não, hein, guerreiro? Mas se acabar, eu tô vivendo, velho. Ó, hoje é dia 10. Dia 10. Se acabar, eu tô vivendo. Hoje eu abri minha planilha de pagamento. Dia 10, meu Falar em Deus. planilha, olha essa classificação aqui, ó. Tempão que a gente não olha. Quer tirar foto? Não, tô de boa. Tô de boa. Ué? Vem agora a Copa América, né, guerreira? Sabe-se lá como é que vai terminar. Olha o Flamengo com 14 pontos, mesmo número do Bahia. A gente já falou, né, Pedrosa, aqui, da força desse Bahia nessa temporada. Claro. Quem tá achando que ele tá errado aqui, que daqui a pouco... Não, o Bahia Pelo contrário. vai bem até o final da temporada, sim. Se a gente for olhar plantel, isso tudo, né? A gente não consegue... Se você lembrar que o Bahia brigou para não cair no ano passado e já tem 14 pontos nesse ano, Sim. você vê a diferença do elenco que o Bahia montou. E eu vou
quando a gente acabar, vou falar de um cara que eu me impressiono muito, que eu queria tê-lo no Botafogo. Botafogo com 13 pontos em terceiro lugar, o mesmo número de São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo o quarto, o Atlético Paranaense o quinto. O Palmeiras do Big Boys. A gente tem que falar do Palmeiras sempre aqui, que o nosso chefe é palmeirense, né? O Palmeiras está em sétimo colocado com 11 pontos, tudo muito embaralhado ali em cima, tá? Virou a página, a gente vai encontrar o Vascão. Cadê o Vascão? Em 14º com 6 pontos. E também o Flusão em 15º, o mesmo número de pontos que o Vasco da Gama. Amanhã tem clássico entre Fluminense e Botafogo no estádio Newton Santos. E sobre o Bahia, tem um cara que ele tem uns jogadores que eles chegam num time X e ele transforma o time em 10X, né? Ele sobe a prateleira esportiva. Posso adivinhar? Quem é? Everton Ribeiro? Ele mesmo. Everton Ribeiro. Nossa. Joga muito. Que o Flamengo ele- dispensou. É, Não, e não, ele não, Você não. foi o primeiro a Não, falar. não. Podem levar. Não foi, Pedrosa? Não podemos tratar como uma dispensa. O Flamengo fez uma proposta de renovação, ele não aceitou, fez uma contraproposta, levando a proposta do Bahia. O Flamengo falou, não, isso a gente não cobra. E aí ele decidiu jogar no Bahia. Toma aqui, Bahia, o Everton Salvar aí, Ribeiro. a gente tem a imagem? Ah, porque eu não tô querendo. Tem negócio agora de que você tem a imagem, mas você não quer mostrar, né? Eu não quero. Tem? Eu tenho a imagem aqui, mas não quero mostrar. Inclusive, agora eu sabendo que isso é uma regra do VAR, eu vou fazer isso toda hora. Foi bem nessa. Tem uma imagem aqui, mas eu não tô afim de mostrar. Mas Não tem obrigação Não tem nenhuma de obrigação mostrar. nenhuma. Tem uma imagem sua falando. E o Pedrosa assim, vem, Everton Ribeiro. Quem dera. Ai, a gente vê aí bem legal, né, cara? É muito bom esse programa, o SBT Esportes Rio. Acho que as pessoas deveriam dar mais audiência, que é um programa muito bom que passa ali no SBT. Vocês podem acompanhar no link que a gente deixará aqui na descrição. Todos os dias, de segunda a sexta, na verdade. O programa deles muito bom, sempre notícias muito boas ali do Benê Casagrande. Falando sobre o Flamengo, a gente vê, né, que tem a parada na Copa América agora, então o Mengão certamente vai sofrer um pouco. E se engana quem acha que o Flamengo vai deslanchar, eu acho bem difícil. Vai sofrer, vai pegar umas pedreiras aí, agora tem uma sequência bem difícil de adversários. Já enfrenta agora o Grêmio, que está tentando ali se reestruturar, né, após aquela situação que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Conseguiu classificar na Libertadores, muitos davam o Grêmio já como eliminado, acabou classificando para a próxima fase, vai tentando ali se reconstruir, jogadores estão tentando passar por essa situação que foi bem difícil que aconteceu lá no Sul, e a gente sabe que o Mengão também vai tentar buscar esses 3 pontos. Quantos mais pontos o Flamengo ganhar nessa pausa da data FIFA agora, da Copa América, melhor pro Flamengo. Aí são 8 ou 9 jogos que o Flamengo vai ficar sem jogadores aí, então tem que soar um dobrado para não vacilar e não perder pontos e ficar para trás quando esses titulares voltarem para o time do Flamengo. O Benê também falou sobre essa volta de alguns dirigentes do Flamengo na Europa, né? Eles sempre vão para lá também fazer aquela pesquisa de campo. A gente viu ali que o Pedrosa e a Fernanda já se mostraram preocupados porque sabem da força do Flamengo, com esse Mengão que a cada dia que passa sempre vem reforçando, buscando trazer jogadores de alto nível. Tem conversas ali, muitos cravaram o Michael vindo para o Flamengo. O Benê Casagrande falou que tem conversas, mas nada também muito sério, né? Informações bem interessantes que a gente vai trazer para vocês aqui no canal. Daqui a pouco voltaremos com mais notícias sobre o Mengão. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!